Em um mundo onde magia e monstros eram a norma, um aventureiro solitário ousou quebrar um tabu. Um diário de um certo nobre certa vez disse que devorar monstros é um tabu neste mundo. Para um humano, comer um monstro significa absorver sua essência maligna. O primeiro sintoma de absorver essa essência é uma euforia indescritível acompanhada de um fortalecimento do corpo. O segundo sintoma traz fortes dores de cabeça, náuseas e intoxicação. O terceiro sintoma é a morte súbita ou, possivelmente, o consumidor poderia se transformar em um monstro ele próprio. Alguns dias atrás, no vasto mundo onde magia e monstros eram comuns, havia a cidade da fronteira, um território lar de múltiplos labirintos. Entre esses labirintos, havia um chamado Labirinto da Miasma. O ar dentro desse labirinto continuamente desgastava o status dos aventureiros visitantes. A maioria dos aventureiros odiava isso, mas uma pessoa era diferente das outras. Em vez de evitar o labirinto, ele o visitava frequentemente. Logo, ele ficou conhecido como o catador de miasma, mas ele não ia ao labirinto apenas para se embriagar com a miasma, não. Ele aventurava-se lá para colher ervas que só podiam ser adquiridas nessas condições específicas. A maioria dos aventureiros não conseguia sequer durar nos primeiros andares do calabouço, o que permitia que ele monopolizasse essas ervas facilmente. A grama de miasma que ele colhia tinha o efeito de purificar a miasma, tornando-se uma fonte insubstituível de renda para ele. No entanto, ele conhecia muito bem as regras da oferta e da demanda, então ele não colhia demais, apenas o que precisava, uma quantidade que duraria cerca de 3 dias. Com isso, ele saiu do labirinto com uma expressão satisfeita, sabendo que comeria bem naquela noite. Mas ainda era um labirinto, afinal, e como Rude estava no 6º andar, ele facilmente encontrou monstros pelo caminho. Eles não eram apenas ratos crescidos, eram ratos de miasma, criaturas notórias por seu miasma tóxico e veneno. Isso não surpreendeu Rood, pois muitos dos monstros que viviam ali prosperavam com esses elementos nocivos, o que contribuía para que a maioria dos aventureiros evitasse esse lugar como a peste. Contra ele, no entanto, isso não funcionaria, ele facilmente ignorava seus ataques, atravessando-os e matando rapidamente o rato mais próximo com um golpe preciso. Mas os ratos eram implacáveis. Mesmo depois de verem seu camarada abatido, eles não hesitaram em se lançar contra Rood com um abandono imprudente. Ele conseguiu cuidar do primeiro, mas errou o segundo, dando-lhe a oportunidade de saltar em sua direção, tentando morder toda a sua mão. Quando os dentes do rato estavam perigosamente próximos de penetrar sua pele, um grito repentino de "bola de fogo" ecoou pelo labirinto, desviando sua atenção. A próxima coisa que Rood viu foi o rato envolto em chamas escaldantes. A força da bola de fogo foi tão intensa que lançou o rato para o outro lado da parede, onde explodiu ao impacto, enviando pedaços de pele e carne em chamas voando. Rood ficou atônito, nunca tendo visto um feitiço tão poderoso antes. Seu raciocínio foi interrompido ao ouvir o lançador do feitiço suspirar de frustração, lamentando que haviam errado o alvo pretendido. Eles falaram sem pedir desculpas, como se Rood nem estivesse ali. Pelo que ele entendeu, parecia que esses aventureiros estavam mirando nele, em vez do rato, mas como inadvertidamente salvaram sua vida, simplesmente seguiram em frente com a conversa, como se nada tivesse acontecido. E Rood já tinha visto esses rostos muitas vezes na guilda dos aventureiros, o que o deixou ainda mais irritado. Parecia que eles o conheciam, mas não o consideravam nada significativo, mesmo quando estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Ele sabia que era tudo uma encenação, então ignorou o gesto deles e expressou sua gratidão pelo sentimento, mas afirmou firmemente que apreciaria um aviso prévio antes que fizessem qualquer coisa. Isso não caiu bem com eles, especialmente com o cara que havia lançado a bola de fogo. Ele já tinha salvo Rood e não estava gostando nada que Rood fosse ingrato e continuasse reclamando. Mas antes que as coisas saíssem do controle, sua atenção foi desviada por um membro do grupo que havia descoberto a colônia de erva de miasma que eles estavam procurando, e isso encantou seus camaradas. Isso surpreendeu Rood ao perceber que esses aventureiros estavam realmente seguindo porque queriam seu local de colheita. Mas o mago não podia deixar Rood acusá-los de tais táticas desonestas. Ele zombou de Rood e deixou claro que eles não eram o que ele assumia que eram apenas aventureiros, ganhando a vida através do labirinto e por acaso o encontraram lá e o salvaram. Mas parecia que isso foi um erro, porque um catador de miasma como Rood não conseguia nem dizer uma palavra adequada de gratidão. A última parte da frase pairou no ar como uma ameaça velada, e Rood sabia que eles estavam mentindo, mas também entendeu a situação. Esses aventureiros eram mais fortes que ele e ele estava em menor número. Ele não tinha chances de sobreviver se lutasse contra eles. Engolindo seu orgulho, ele abaixou a cabeça, pediu desculpas por acusá-los e agradeceu por salvá-lo. As palavras tinham um gosto amargo, mas não havia outra coisa que ele pudesse fazer. Suprimindo a raiva fervendo dentro dele, ele manteve a compostura, sabendo que a sobrevivência era mais importante do que seu orgulho ferido naquele momento.
Alguns momentos depois, Rod voltou para sua base, comendo no restaurante barriga cheia, mas mesmo ali ele simplesmente não conseguia descansar. Ele foi jogado para fora sem cerimônia porque, sempre que ele estava no restaurante, o cheiro fazia a comida ter um gosto horrível, e eles foram direto sobre isso, pois ele simplesmente não conseguia entender. Insistiram que ele deveria abandonar seu sonho de ser um aventureiro, pois ele claramente não era um. Um aventureiro precisava da habilidade de derrotar monstros, e alguém como ele, com uma habilidade inútil como a de anular estados anormais, não estava à altura do papel. Enquanto Rod estava deitado no chão, indefeso, as palavras de zombaria ecoavam em seus ouvidos. Ele nem conseguia discordar deles. Era verdade que sua habilidade única de anular estados anormais era útil para explorar o labirinto de miasma, mas não lhe dava as habilidades necessárias para derrotar monstros, algo vital para aventureiros. E como alguém que não tinha habilidades de combate, ele não era bem-vindo em nenhum grupo e até foi apelidado de Catador de Miasma, porque sempre catava itens nos níveis mais baixos do labirinto de miasma. Em outras palavras, sua suposta habilidade o tornava um pária como aventureiro. Como um homem adulto, ele ainda estava lutando batalhas de vida ou morte contra meros ratos. Essa realização o mergulhou em desespero, e ele começou a questionar se realmente continuaria vivendo sua vida como catador de miasma, um trabalho que o sustentava há um bom tempo, mas não oferecia um futuro real. Mas, sem outras habilidades, parecia que ele estava destinado a continuar sendo um catador no labirinto de miasma, sem amigos, sem hobbies, e sua vida estava para sempre vazia, desprovida de propósito. Mesmo assim, ele seguiu em frente. Quando o dia seguinte chegou, Rod foi direto para a Guilda dos Aventureiros. Ele chegou cedo, precisando encontrar outra colônia enquanto ainda tinha algum dinheiro do dia anterior. Enquanto caminhava pelos corredores, ele percebeu que estava incomumente barulhento naquele dia, levando-o a se perguntar o que estava acontecendo, mas isso não o deteve. Sua preocupação, no entanto, o fez ir direto para a recepcionista e perguntar se havia chegado alguma boa solicitação. Ela informou que um novo labirinto havia sido descoberto. A notícia o chocou. Um labirinto era um lugar cheio de tesouros e itens mágicos, uma oportunidade de ouro para qualquer aventureiro. Não era de se admirar que a guilda estivesse tão barulhenta hoje. Mas então a recepcionista transmitiu outra notícia que o chocou ainda mais, e desta vez era ruim: o preço da erva de miasma, que ele costumava trazer, havia caído a partir de hoje. Ele imediatamente perguntou por quê, e ela explicou que o labirinto de miasma nunca foi popular para começar, e agora com todos focados no novo labirinto, não haveria demanda para a erva de miasma. Isso o deixou em um estado de descrença. O meio de subsistência do qual ele dependia havia se tornado obsoleto da noite para o dia. Parecia que ele não tinha outra escolha senão se aventurar no novo labirinto nas montanhas de Avalo. No entanto, a recepcionista informou que ele não poderia fazer isso. O requisito para a exploração do novo labirinto era ser de rank D ou superior, e como um aventureiro de rank, ele não estava qualificado. Ele rangeu os dentes de frustração. Desesperado, tentou convencer a recepcionista, mas sem sucesso. Ela estava apenas seguindo as regras e acreditava que, mesmo que ele fosse, ele só acabaria morrendo em vão. Ela não podia permitir isso, sua consciência não deixaria. Com esse pavor instalado, sem outra fonte de renda, ele estava à beira da falta de moradia, condenado a se perder com o tempo. Felizmente para Rod, suas lutas foram ouvidas por outro aventureiro que precisava de um carregador. O aventureiro perguntou a Rod se ele estava disposto a se juntar ao grupo deles. Sem outras opções e com o homem parecendo confiável, Rod aceitou a oferta. Assim, eles imediatamente partiram em uma carruagem em direção ao novo labirinto. O grupo consistia em 4 membros, incluindo Rod, mas a atmosfera estava visivelmente tensa, então o aventureiro loiro que o recrutou quebrou o gelo com uma conversa fiada, expressando seu alívio por ter encontrado Rude. Ele mencionou que queria alguém para carregar materiais do novo labirinto, mas não conseguia encontrar ninguém disponível. Provavelmente porque todos os aventureiros da guilda estavam reunidos no novo labirinto, tornando difícil conseguir um carregador. No entanto, os outros membros do grupo começaram a questionar o aventureiro loiro, perguntando por que, dentre todos, ele escolheu mergulhar com um coletor de miasma. Não poderia encontrar alguém melhor? Ficava claro o desprezo por Rude. Mas o aventureiro loiro não podia permitir brigas internas dentro de sua equipe, especialmente antes de chegarem ao destino, então fez o melhor para apaziguar a situação, explicando que, como Rude já era aventureiro há muito tempo, acreditava que era melhor tê-lo junto do que um novato completo. Depois de acalmar a discórdia inicial, Bier redirecionou a conversa reintroduzindo-se. Ele anunciou que era o líder da Espada Escarlate. Em seguida, apontou seus companheiros, Sasha e Rick, ambos aventureiros como ele. Como cortesia, Rude também se apresentou. Com as apresentações feitas, Bier mencionou que, antes de entrarem no labirinto, gostaria de saber mais sobre as capacidades de Rude. Rude mostrou a ele sua carta da guilda e, para a surpresa de Bier, ele notou que Rude podia usar magia de fogo.
Rude rapidamente esclareceu que, embora seu poder fosse muito baixo para combate, era útil em lugares escuros e para cozinhar. Mas antes que pudesse elaborar mais, Beer simplesmente sorriu e o tranquilizou dizendo que suas habilidades eram de fato úteis e que contaria com ele. Alguns momentos depois, eles chegaram ao recém-descoberto labirinto Al. A excitação era palpável enquanto parecia que eles eram os primeiros a chegar, com esperança e sonhos impulsionando seus passos, eles correram em direção à entrada ansiosos para começar a explorar as profundezas desconhecidas do labirinto. No entanto, ao abrir a porta principal do labirinto, barulhos altos os cumprimentaram, aventureiros já haviam ocupado o lugar. Então, eles se aventuraram mais para dentro, apenas para descobrir o labirinto ocupado a cada turno. Desde a coleta de ervas até a luta contra monstros e até mesmo a descoberta de tesouros, cada lugar já tinha sido ocupado. Aventureiros estavam por toda parte onde eles iam, o que imediatamente irritou Sasha, que começou a jogar pedras e demonstrar frustração. Assim, eles concluíram que a maior parte do primeiro nível já havia sido explorada, levando Rick a sugerir que mergulhassem mais fundo, acreditando que haveria menos pessoas mais adiante. Sasha rapidamente apoiou essa ideia, mas Rude, como veterano, discordou. Ele acreditava que seria melhor começar mapeando o primeiro nível deste labirinto recém-descoberto, mas sua sugestão foi abruptamente interrompida por Sasha e Rick, que o criticaram por expressar sua opinião. Eles lembraram a ele que, como seu carregador, ele não deveria dar seus pensamentos e que era por isso que ele estava preso no ranking inferior, acusando-o de ter uma vontade fraca. Felizmente, Berer interveio imediatamente, dissipando a briga mais uma vez, repreendendo sua equipe. No entanto, ele reconheceu ambas as perspectivas e concordou que, se as coisas continuassem assim, não conseguiriam bons resultados. Portanto, precisariam mirar ainda mais fundo no labirinto, esperando encontrar menos competição e maiores recompensas. Com essa decisão tomada, eles entraram no quarto nível do labirinto. Ao chegar lá, encontraram uma fera feroz que os atacou imediatamente. Rude rapidamente se tornou alvo, pois a fera podia sentir sua fraqueza. Felizmente, Rick estava lá para salvá-lo, mas não sem antes provocá-lo por estar com medo. E chamando-o de velho, e Sasha e Berer também não ficaram para trás, exibindo suas habilidades afiadas e lidando eficientemente com quaisquer monstros que se aproximavam. Presenciar tal destreza pela primeira vez mudou a perspectiva de Rude. Eles eram fortes, muito mais fortes do que ele jamais seria. Enquanto ele se via paralisado pelo medo, incapaz de se mover naquele momento, ele percebeu que talvez não fosse talhado para ser um aventureiro afinal. Alguns momentos se passaram e eles conseguiram matar com sucesso o bando de lobos que os havia atacado. Essa vitória reforçou a crença deles de que mergulhar mais fundo era a decisão certa. Era revigorante não ter outras equipes por perto, os monstros não eram tão fortes e até encontraram algum tesouro, tornando essa incursão um sucesso geral. Justo quando Rude pensou que as coisas seguiriam tranquilas e sem incidentes, Rick ordenou que ele coletasse materiais dos monstros que haviam derrotado. Rude respondeu educadamente, explicando que não poderia coletar os materiais, pois os monstros estavam muito danificados e as pedras mágicas provavelmente estavam quebradas. Mas isso não agradou Rick, que, com raiva nos olhos, insistiu que Rude nem sequer havia olhado ainda e não poderia ter certeza se as pedras estavam quebradas. Assim, ele ordenou a Rude que fizesse o que lhe era mandado e não ficasse ocioso, lembrando que o haviam contratado como porteiro e que Rick havia salvado Rude várias vezes. Rude obedeceu, mas como suspeitava, os monstros estavam todos mutilados, suas vísceras e sangue criando um cheiro horrível que tornava difícil coletar as pedras. Ele considerou usar sua habilidade de fogo para queimar os corpos e diminuir o mau cheiro, mas isso resultou em mais zombaria de Rick, que riu e sugeriu que parecia que Rude estava prestes a comer os cadáveres dos monstros. Não ia mentir, eles estavam explorando por um tempo e ele estava começando para sentir fome, até mesmo as carnes de monstro começarem a parecer deliciosas, e Sasha apenas olhou para Rick com desprezo por ele sequer pensar nisso, não só porque era nojento, mas também porque comer monstros era tabu entre os aventureiros. A mana absorvida em seus corpos poderia ter efeitos imprevisíveis. Rick sorriu com quão séria ela estava sendo e esclareceu que estava apenas brincando, assegurando-lhes que, uma vez que voltassem, usaria o dinheiro que ganharam para comer toda a comida deliciosa que quisesse. Mas a conversa deles foi interrompida abruptamente por um rugido alto ecoando pelo andar. Olhando para a fonte, perceberam que estavam em apuros. Um minotauro de classe B estava os encarando como se fossem um lanche. Encontrar um monstro de alto nível como esse em um nível tão raso era inesperado, indicando que esse labirinto era muito mais perigoso do que inicialmente pensavam. Mas saber disso não o salvaria, então o pânico se instalou. Não havia como vencer algo assim. Mas o líder, Boer, agiu rapidamente e pediu a Rude para lhe entregar sua mochila, afirmando que precisava dos itens dentro dela para salvá-los. Sem questionar, Rude entregou sua mochila para Boer. Então, Boer instruiu Rude a ficar de olho nos movimentos do Minotauro, o que ele fez.
Mas conforme o monstro se aproximava, Rude perguntou a Boer sobre seu plano, ou se ele tinha um, ao qual Boer sorriu, afirmando que tinha um ótimo plano que envolvia as costas de Rude serem cortadas, deixando-o atordoado de dor. Essa ação fez com que os outros também lançassem suas habilidades. Rick lançou encorajamento guerreiro, fazendo com que Rude fosse o foco dos ataques do monstro, enquanto Sasha lançava haste, dobrando sua própria velocidade. A coordenação deles era impecável, e Rude percebeu que esses caras planejavam abandoná-lo desde o início. Boer confirmou as suspeitas de Rude com um sorriso malicioso. Por que mais eles teriam trazido o miasma? Catador com eles, se não para ser o alvo de seu jogo perverso e sádico, e os olhos de Rude se arregalaram de incredulidade ao perceber que aqueles que ele pensava serem aliados o haviam deixado para morrer. O Minotauro era apenas uma ameaça adicional. Mesmo sem ele, teriam traído Rude diante de um destino tão cruel. A única coisa que Rude podia fazer era gritar, mas até isso foi abruptamente interrompido quando ele percebeu o Minotauro prestes a balançar seu machado. Felizmente, a adrenalina entrou em ação e em um último esforço desesperado ele conseguiu desviar do ataque no último momento. Esse feito inesperado fez com que ele sorrisse um pouco, ele não tinha percebido que era capaz de tanta agilidade. No entanto, ele tinha esgotado toda a energia que lhe restava e o monstro estava cada vez mais perto. Assim, ele aceitou seu destino, pois era melhor do que morrer sem teto e sem dinheiro. Mas a dor o trouxe de volta à realidade, ele não esperava que doesse tanto. Ele não conseguiu a morte instantânea que esperava, deixando-o experimentar a dor por muito mais tempo. E quando ele pensou que as coisas não poderiam piorar, a parede que haviam acabado de quebrar revelou um buraco escuro profundo além dela. A visão do abismo fez seu estômago revirar, até o Minotauro pareceu perceber que havia cometido um erro. Alguns momentos depois, Rude abriu os olhos para uma luz verde fraca, mal o suficiente para ver seus arredores. Confuso sobre por que ainda estava vivo, ele percebeu que o Minotauro havia ficado preso embaixo dele, amortecendo sua queda. Mas era apenas uma questão de tempo, com metade de seu corpo quebrado e a dor excruciante tornando cada respiração uma luta, ele sabia que mesmo que nenhum outro monstro o encontrasse, provavelmente morreria por perda de sangue ou inanição muito antes de seu corpo ter a chance de se curar. E assim, ele voltou a dormir, mas a fome o acordou novamente. Ele não havia comido desde ontem, depois de ser expulso do restaurante. Seu corpo clamava por comida. O pensamento de comer o Minotauro passou por sua cabeça, fazendo-o rir amargamente. Todos sabiam que devorar um monstro só traria desastres. Fechando os olhos mais uma vez, ele refletiu sobre a vida miserável que levará enquanto oscilava à beira da consciência. Uma lembrança surgiu, uma voz de muito tempo atrás, pertencente a alguém cujo rosto ele não conseguia mais se lembrar, ecoou em sua mente. Essa pessoa sempre lhe dissera que, por mais difícil ou dolorosa que a situação ficasse, ele nunca deveria desistir. No momento seguinte, ele já estava comendo o Minotauro, mastigando sua carne crua apesar de conhecer os riscos. Provavelmente morreria por perda de sangue ou inanição muito antes de seu corpo ter a chance de se curar. E assim, ele voltou a dormir, mas a fome o acordou novamente. Ele não havia comido desde ontem, depois de ser expulso do restaurante. Seu corpo clamava por comida. O pensamento de comer o Minotauro passou por sua cabeça, fazendo-o rir amargamente. Todos sabiam que devorar um monstro só traria desastres. Fechando os olhos mais uma vez, ele refletiu sobre a vida miserável que levará enquanto oscilava à beira da consciência. Uma lembrança surgiu, uma voz de muito tempo atrás, pertencente a alguém cujo rosto ele não conseguia mais se lembrar, ecoou em sua mente. Essa pessoa sempre lhe dissera que, por mais difícil ou dolorosa que a situação ficasse, ele nunca deveria desistir. No momento seguinte, ele já estava comendo o Minotauro, mastigando sua carne crua apesar de conhecer os riscos. Quando um humano com magia drenada consome carne de monstro rica em mana, as partículas de mana do monstro invadem seu corpo, levando a um estado monstruoso. Esse destino é mais terrível do que morrer de veneno, tornando-se um tabu. Mas para recuperar o sangue perdido e saciar a fome, Rude tomou uma chance, provocando uma transformação inesperada. Graças à sua habilidade única, ele evitou se transformar completamente em um monstro, pois absorveu mana suficiente da besta de alto escalão. Seu corpo começou a se curar em uma velocidade acelerada. O braço quebrado e as costas cortadas agora estavam cicatrizados, como se nunca tivessem sido feridos. De repente, uma explosão de mana encheu seu corpo, capacitando-o como nunca antes. Habilidades começaram a se manifestar, ele havia adquirido as habilidades do Minotauro, incluindo o rugido, o domínio do machado de batalha e um aumento físico. O corpo de Rude começou a se mover automaticamente, guiado pelo instinto. Percorreu os corredores mal iluminados sem rumo, impulsionado por uma nova fome por devorar mais monstros. Mas ele não precisou procurar por muito tempo. Um enxame de morcegos monstro percebeu sua presença e disparou em sua direção. Apesar do número, eles não eram páreo para suas habilidades recém-adquiridas. Com um poderoso rugido, ele matou muitos morcegos instantaneamente.
Aqueles que os sobreviventes ficaram debilitados por um debuff, impossibilitando-os de fugir e sendo provocados a atacá-lo assim que os morcegos se aproximaram. Rude ativou seu impulso físico, aumentando temporariamente sua força para balançar seu machado enorme, matando os morcegos em um único golpe poderoso. Sem hesitação, ele começou a comer novamente, ganhando a ecolocalização, habilidade que permitia detectar criaturas ao redor mesmo na escuridão, tornando o antes labirinto mal iluminado tão claro como o dia. Agora ele podia ver a estrutura do labirinto e a localização de monstros se aproximando, atraídos pelos sons da batalha. Apesar das chances esmagadoras, Rude gargalhou maniacamente, imaginando qual dos monstros seria devorado em seguida. Como previsto por sua nova habilidade, uma massa de monstros emergiu da escuridão, atacando-os juntos. Mas com suas habilidades aprimoradas, ele os eliminou assim que chegavam ao alcance. A emoção de seu novo poder crescia dentro dele. Apenas alguns dias atrás, ele lutava contra meros ratos, mas agora até monstros muito acima de sua patente caíam como manteiga diante de seu machado. A mistura de êxtase e raiva o alimentava. Ele não havia se esquecido dos humanos sádicos que o injustiçaram, e esses monstros eram meros obstáculos para sua vingança. Em menor número e exausto, ele continuou a girar seu machado implacavelmente, transformando monstros em cadáveres e então os consumindo. Apesar do gosto e cheiro horríveis, ele mastigava para se curar e recuperar energia, ao mesmo tempo ganhando suas habilidades. Ele adquiriu uma série de habilidades: a habilidade de avaliação de um olho de monstro, a habilidade de absorção de outro, o aumento de agilidade e o manto de relâmpago do lobo trovejante. Seu corpo vibrava de poder enquanto ele se deleitava com a infinidade de habilidades que havia coletado. Mas a luta estava longe de acabar. Um monstro muito maior apareceu, Dvarfin, o minotauro que ele havia derrotado anteriormente. Ainda assim, Rude investiu contra ele, parando seu avanço. Com sua machadinha na mão e usando sua capa de relâmpagos para eletrocutá-lo por dentro, a tática se provou efetiva. Após derrotar a besta, ele ganhou a habilidade Névoa Venenosa, facilitando a matança de mobs menores. Até mesmo as aranhas que atacavam das sombras foram rapidamente despachadas, rendendo a ele a habilidade Manipulação de Fio, que lhe permitia amarrar monstros e facilitar ainda mais a caça. Horas se passaram e ele havia matado centenas de criaturas. Mesmo assim, a luta só se intensificava. Criaturas mais poderosas decidiram desafiá-lo, mas sua raiva e determinação não tinham limites. Ele não deixaria nada impedi-lo de escapar desse inferno e se vingar. Balançando seu machado para a esquerda e para a direita, ele percebeu sua maestria melhorando. A machadinha de batalha agora parecia uma extensão de seu braço e ele podia sentir a magia dos monstros sem nem mesmo olhar para eles. Era como se todo o seu ser tivesse se adaptado ao labirinto como se estivesse lá há anos. Seus olhos brilharam com um brilho feroz, sabendo que esses monstros não eram nada além de carne morta. Alguns momentos depois, Road emergiu da entrada do labirinto, finalmente vendo a luz do dia mais uma vez. Ele nunca esperava voltar, mas havia sobrevivido. Em êxtase, não pôde deixar de gritar de alegria. Enquanto isso, dentro da guilda dos aventureiros, todos discutiam os eventos recentes com expressões preocupadas. Uma tragédia havia ocorrido no labirinto e, no centro dela, estava o grupo de Bayer, que havia relatado o incidente a Lanar Bala, mestre da guilda do distrito. Depois de ouvir o relato, Lanar reuniu todos os aventureiros que estavam no labirinto, exceto Rude, que ainda estava desaparecido. Berer confirmou isso com uma expressão de dor, explicando que quando encontraram um minotauro no quarto andar, Rude foi morto antes mesmo que eles tivessem a chance de protegê-lo. Sasha e Rick colocaram em prática suas habilidades de atuação dignas de Oscar, chorando como se estivessem genuinamente sofrendo. Lanar acreditou na história deles por enquanto, compreendendo a gravidade da situação. Por enquanto, ele proibiu a entrada no labirinto, até mesmo a recepcionista ficou perturbada, acreditando que o aventureiro que ela via regularmente nunca mais voltaria. Para sua surpresa, o mesmo aventureiro apareceu de repente bem na porta. A chegada dele chocou a todos, especialmente o trio que começou a suar frio. Berer rapidamente se recompôs e agiu de acordo, correndo em direção a Rood fingindo estar aliviado por vê-lo vivo e bem. Na realidade, ele se aproximou para ameaçá-lo, avisando que se ele dissesse algo desnecessário, o mataria na hora. E assim como antes, os comparsas de Berer seguiram o exemplo, agindo como se fossem grandes amigos, apesar de terem acabado de tentar matá-lo. Até mesmo a audaciosa Sasha alegou que tentaram voltar para procurá-lo, mas não conseguiram porque o labirinto estava fechado. Apesar do absurdo, Rood pareceu atordoado e dócil, levando Berer a proclamar alegremente uma celebração por sua sobrevivência, sugerindo que se mudassem para um lugar mais isolado. No entanto, algo estava estranho, uma pressão intensa emanava de Rood, tornando-os incapazes de se mover. Isso era impossível para eles compreenderem, mas antes que pudessem reagir, Rood contou a verdade para todos. Ele declarou que aqueles sujeitos o haviam usado como peão. A julgar pela reação de todos, Berer sabia que estava encrencado se não esclarecesse as coisas, então perguntou a Rood, trêmulo, do que ele estava falando.
Mas Rood o ignorou, indiferente ao seu pânico. Isso levou Lanar a intervir e perguntar a Rood o que ele quis dizer com ser usado como peão. Rood narrou o que havia acontecido. Berer roubou seus suprimentos e o atacou por trás. Rick havia usado uma habilidade para atrair o Minotauro para perto e então Shasha conjurou rapidez no trio para que pudessem fugir imediatamente. Berer se aproximou de Lanar tentando convencê-lo de que eles não fizeram nada daquilo, mas Lanar sabia a verdade. Ele estava no ramo há um bom tempo e podia identificar um mentiroso de duas faces na hora. Para esclarecer a situação, Lanar mencionou que tinha uma convidada que poderia ajudá-los, e das sombras emergiu uma garota coberta por um manto violeta. Sua presença por si só deixava claro que era uma oficial da verdade. Essa revelação chocou completamente o trio. Oficiais da verdade raramente saíam da capital real, então eles exigiram saber por que ela estava lá em um momento tão conveniente. Lanar confirmou que não era coincidência. Ele já suspeitava deles, pois havia um número anormalmente alto de mortes entre os carregadores que se juntaram temporariamente ao grupo. Então, ele cobrou um velho favor para trazer a oficial da verdade até lá. Sem mais delongas, a oficial da verdade fez seu trabalho. Com apenas um olhar para o grupo, ela revelou a todos que os membros da Espada da Escarlate estavam mentindo e que as acusações de Hood eram a verdade. Berer estava em estado de choque, seu mundo desmoronando tão rápido que ele não conseguia compreendê-lo. A reputação que ele meticulosamente construiu foi destruída quando todos imediatamente se voltaram contra ele e seu grupo. Desesperado, ele entrou em pânico e questionou a oficial da verdade, exigindo saber o que alguém como ela poderia saber. Lanar ficou perplexo com a audácia de Berer, mas mesmo assim respondeu para o benefício daqueles que não sabiam. Ele explicou que os oficiais da verdade possuem uma habilidade impossível de adquirir mais tarde na vida, uma habilidade cuja eficácia rivaliza com a de uma habilidade única. Era a habilidade da verdade, e nenhuma mentira poderia passar por ela. E o que poderia ser mais confiável do que as palavras de alguém que jurou fidelidade ao país? Para Berer questionar isso. Aquela habilidade é heresia e abandonar seus companheiros é um tabu para aventureiros. E não só isso, ele feriu seus companheiros intencionalmente e os usou como peões descartáveis. Ele concluiu que, mesmo que continuassem investigando, era certo que as qualificações de aventureiro dos membros da Espada Escarlate seriam revogadas e todos seriam reduzidos à escravidão. Este decreto destruiu o mundo do trio. Eles nunca esperaram que as coisas dessem errado tão rapidamente. Mas, diferente dos outros dois, que caíram no chão em desespero, Berer foi consumido pela raiva. Não querendo se tornar escravo, ele começou a culpar os outros por suas falhas, acusando a oficial da verdade de arruinar tudo. Se ela não estivesse aqui, teríamos nos safado, ele pensou. Em fúria cega, Berer investiu contra a oficial da verdade com a intenção de matá-la. Lanar sabia que era melhor não intervir. Ele entendia que ela poderia se defender e facilmente matar Berer se quisesse. Até mesmo. A oficial da verdade ficou chocada ao ver alguém tão tolo, mas Rood, por outro lado, não sabia disso. Então, ele decidiu intervir. Rood bloqueou o avanço de Berer e o avisou para nunca ousar tocar na oficial da verdade. Berer não podia acreditar no que via. O fraco que ele conhecia uma vez havia aparecido na sua frente tão rapidamente e bloqueado seu ataque com tanta facilidade, sem sequer suar. Mas antes que Berer pudesse lançar outro ataque, Rood conjurou o punho e lançou o rosto feio de Berer pelo compartimento. O impacto foi tão forte que deixou Shasha e Rick paralisados. Era evidente que Rood havia realmente mudado. Definitivamente algo aconteceu com ele dentro do labirinto. Hood estava sentado em frente a Lanar na sala de recepção da Guilda dos Aventureiros. A atmosfera era tensa, porém formal. Lanar pediu desculpas por incomodá-lo logo após o retorno de uma provação tão árdua, reconhecendo que Hood devia estar exausto. No entanto, esta reunião era uma formalidade necessária após o escândalo que havia acontecido. Hood, embora tenha garantido a Lanar que não se importava, estava mais preocupado com o destino dos três que o haviam injustiçado. Com isso em mente, ele perguntou a Lanar sobre a punição deles. Lanar explicou que os 3 membros da Espada Escarlate seriam levados pela equipe e interrogados. Se a culpa deles fosse comprovada, eles receberiam a punição apropriada de acordo com a gravidade de suas ações. Ficou confirmado que eles eram reincidentes que usavam seus carregadores como isca, perdendo todos os seus pertences e qualificações de aventureiro, sendo no final reduzidos a escravos. O informante chegou a afrontar os oficiais da verdade, então provavelmente não aparecerá diante deles novamente, o que foi um alívio para Rood. Essas notícias o confortaram e ele se sentiu satisfeito, pronto para partir. Mas antes que pudesse ir, a assistente de Langdachua, CH, lhe entregou um saco de moedas, explicando que continha os lucros obtidos no novo labirinto, já que seus companheiros de equipe haviam perdido o direito a eles. Era justo que ele os recebesse. Dentro do saco havia 200.000 Regan, o que o surpreendeu, mas ele sabia que não era hora de ser modesto. Ele havia conquistado isso através de sua aprovação, então aceitou a recompensa com gratidão.
Depois de sair da sala com o saco de moedas na mão, Rod não pôde evitar de abraçá-lo carinhosamente. Era a primeira vez que segurava tanta quantia e o alívio e a excitação eram palpáveis. Finalmente, ele poderia cobrir suas despesas por um longo tempo. Pela primeira vez, ele se sentiu um verdadeiro aventureiro. Levaria séculos para acumular tal quantia apenas coletando diligentemente grama miasma. Aventureiros realmente podiam ganhar um bom dinheiro. Mas ele saiu do devaneio ao notar o silêncio incomum no ar. Normalmente, os membros da guilda o provocavam em sua chegada, mas hoje era diferente. Talvez ninguém o estivesse insultando porque viram o que aconteceu antes, mas isso não significava que de repente seriam gentis. E se ele se destacasse mais, poderia haver quem considerasse sua ascensão e status repentinos suspeitos, e ele não queria isso. Então, ele decidiu que era melhor continuar ganhando no labirinto do miasma como antes. Com isso em mente, parou de se sentir deprimido e se concentrou na tarefa à frente. Finalmente, ele tinha algum dinheiro, então precisava preparar seu equipamento e comer. Seja lá o que ele queria primeiro, ele sentiu a necessidade de ir à loja de ferramentas ao chegar. Um item imediatamente chamou sua atenção, era uma bolsa mágica. E com isso, o dia terminou em alta, com Rod se sentindo mais esperançoso e preparado para o futuro. Quando o dia seguinte chegou, Rod se aventurou no labirinto do miasma como costumava fazer, matando os ratos monstruosos com facilidade. O fato de essas criaturas, que antes representavam uma ameaça significativa, agora serem derrotadas sem esforço, o deixou entediado. Apenas 2 dias atrás, ele teria que evitar um grupo de 5 deles. As coisas certamente mudaram. Para entender melhor sua situação atual, ele usou sua habilidade de avaliação nos ratos. Surpreendentemente, a habilidade que ele obteve ao consumir o monstro olho maligno podia ser usada até mesmo em cadáveres. Os ratos revelaram ser de nível 9 e, considerando que ele não teve problemas para lidar com eles, estimou seu próprio nível em torno de 20. Curioso sobre seu status exato, ele pegou seu emblema e verificou suas estatísticas. Para seu espanto, seu nível agora era 42, com atributos em média de 150, um salto significativo de suas estatísticas anteriores, que eram apenas em torno de 15. E ontem mesmo ele estava no nível 7. Essa progressão rápida era inédita, o que o deixou animado, levando-o a checar as habilidades que havia adquirido. Como ele esperava, o número de habilidades havia aumentado dramaticamente, não apenas em 5, mas em dúzias. A variedade de habilidades adicionadas em um dia não tinha precedentes, ninguém jamais havia experimentado tal fenômeno. Isso deixou Rod mais animado do que nunca, e as habilidades, tanto ativas quanto passivas, aumentavam significativamente suas habilidades gerais de combate. Com isso, ele considerou retornar ao mesmo labirinto para continuar aumentando seu poder, mas se lembrou que, ao passar pelo local onde havia caído, percebeu que a parede quebrada agora estava selada. Além disso, o novo labirinto ficaria fechado por um tempo, então voltar não era uma opção. Ainda assim, ele estava ansioso para testar seus novos poderes, queria ver o quão eficazes seriam nos andares mais profundos do labirinto miasma. Embora inicialmente planejasse explorar com calma, agora se sentia compelido a ir mais fundo. Quem tem boca não pode reclamar, afinal, então ele se preparou e se aventurou pelas profundezas do labirinto, do 6º andar para o 9º. E então para o 13º andar, as coisas permaneceram iguais, não havia nenhum desafio. Ele nem teve a chance de usar suas habilidades, parecia que esses monstros não serviam. Ele precisava ir ainda mais longe para encontrar presas mais adequadas. Determinado, desceu para o 24º andar, onde encontrou um tipo diferente de monstro, este pertencia a uma espécie bípede que ele nunca tinha visto antes. Das sombras, ele imediatamente usou sua habilidade de avaliação, revelando que pertencia a uma raça draconiana, um guerreiro lagarto com alta quantidade de vida e atributos equilibrados. De acordo com os livros, essas criaturas deveriam lutar em coordenação com seus companheiros, mas esta estava sozinha. Ele achou que valeria a pena tentar, com isso em mente, lançou uma ofensiva, mas infelizmente a percepção situacional do lagarto era alta, permitindo-lhe sentir e desviar de seu ataque inicial, escapando com apenas ferimentos mínimos. Ainda é rude, pensou ele, achando que estava em vantagem e acreditando que seria fácil, mas para sua surpresa, o lagarto optou por uma retirada tática. Obviamente, Rude não podia deixar sua presa escapar, especialmente porque não sabia quando encontraria outro lagarto solitário novamente. Então ele acelerou e, depois de mais alguns passos, percebeu que não teria que persegui-lo por muito tempo. O lagarto havia chegado a um beco sem saída e, sentindo-se mais confiante, preparou-se para acabar com ele. Mas ao se aproximar, notou que a expressão do lagarto havia mudado de pânico para um sorriso convencido. Instantaneamente Rude percebeu que estava em sérios problemas. Ele havia caído estupidamente em uma armadilha, estava sendo emboscado. O sorriso no rosto do lagarto se transformou em uma risada gutural que ecoou pela caverna mal iluminada. Das sombras, mais guerreiros lagartos emergiram, seus olhos brilhando com intenção malévola.
O coração de Roode disparou quando percebeu que, mesmo com a diferença de nível, essa situação era ruim. As chances haviam mudado drasticamente. Mas Roode já havia matado monstros em grupos antes, e isso não seria diferente. Ele decidiu eliminá-los um por um. Investiu contra o lagarto ferido com força bruta, derrubando-o e deixando-o indefeso. Mas, assim que se preparava para matá-lo, outro lagarto bloqueou seu ataque. Antes que percebesse, outro apareceu atrás dele. Por sorte, conseguiu se esquivar, surpreendendo o lagarto com sua reação rápida. Ver a reação deles fez Roode sorrir presunçosamente, mas sua confiança rapidamente desapareceu ao perceber que seu número havia dobrado. Isso era completamente diferente dos monstros que havia matado no labirinto anterior. Embora fossem poucos, esses lagartos eram coordenados, tornando muito difícil para ele reduzir sua quantidade. No entanto, algo parecia estranho. Mesmo que esses monstros fossem bons em trabalhar juntos usando táticas de emboscada e coordenando seus movimentos, esse nível de organização era inacreditável para lagartos. Ele percebeu isso pouco antes deles demonstrarem tanta coordenação. Houve um som agudo, provavelmente um comando. Com isso em mente, examinou os arredores além dos homens-lagarto à sua frente e viu um lagarto de cor diferente parado na retaguarda. Espera, é aquele? Droga, estou frito. Não, só estou brincando. Imediatamente, ele usou sua habilidade de avaliação. Como esperado, era um general lagarto com um nível e atributos bem mais altos. O que mais chamou a atenção dele foi a habilidade chamada Comando. Isso explicava por que os lagartos lutavam tão bem e com tanta eficiência. Essa descoberta o fez sorrir, pois finalmente sabia quem matar primeiro. Mas o general também notou o seu olhar e ordenou a todos que o eliminassem o mais rápido possível. Eles avançaram juntos, mas em vez de enfrentá-los de frente, Roode tinha outro plano em mente. Usando seu aumento de força física, ele girou sua espada com fúria, afastando os lagartos e abrindo caminho. Quando os lagartos pensaram que ele iria atacá-los novamente, ele os usou como plataforma para se impulsionar, evitando os outros lagartos e indo direto para o general lagarto. A manobra repentina pegou o general desprevenido, seus olhos se arregalaram de surpresa, pois ele não conseguiu se defender a tempo e recebeu o ataque de Roode de frente. Mas para a surpresa de Roode, o lagarto que ele pensava que seria cortado ao meio estava parado ali, vivo e ileso. O general aproveitou o choque momentâneo de Roode para contra-atacar, e estando tão perto, era impossível para Roode se esquivar. No entanto, assim como o general, a lâmina não perfurou o corpo de Roode, pois ele havia ativado a habilidade Corpo de Aço-Aranha, da armadura. Com isso, o general percebeu que eles não eram páreo para ele, então recuou com incerteza cintilando em seus olhos. Mas isso apenas deu a Roode a chance de analisá-los mais de perto. Roode se perguntou o que havia acontecido com o seu ataque. Ele definitivamente sentiu o impacto, mas não havia um único arranhão no general. Ele sabia que o general não possuía uma habilidade que aumentasse sua durabilidade, então tinha que ser o poder de outra pessoa. Com isso, ele examinou os soldados novamente. Inicialmente, não conseguiu ver nenhuma habilidade especial entre eles, mas sua atenção foi desviada para um lagarto ferido com um ferimento particularmente familiar. Verificando seus atributos, ele notou a habilidade Substituto. Foi por isso que o general sobreviveu. O lagarto ferido estava tomando o dano no lugar dele, imediatamente. Roode mirou nesse lagarto em particular, cravando sua espada para acabar com seu sofrimento. Ao fazê-lo, ele sentiu uma estranha conexão com a criatura, um subordinado reduzido a um substituto e peão sacrificial, mas que agora não precisaria mais sofrer. Enquanto puxava sua espada do corpo sem vida, ele prometeu que os outros também não precisariam se preocupar. Ele garantiria que eliminaria todos. Enquanto isso, os olhos do general se arregalaram em pânico ao perceber o que Roode havia feito. Com seu reserva morto, o próximo golpe de Roode certamente causaria dano real. Esse desespero alimentou suas ordens, comandando todos os seus asseclas para atacarem juntos. Era agora ou nunca. Se não conseguissem matar esse humano, estavam condenados. Infelizmente para eles, era exatamente isso que Roode queria. Com o general se juntando à briga, a situação ficou muito mais fácil de lidar. Utilizando sua habilidade de manipular teia, Roode se transformou em seu amigável vizinho, o Homem-Aranha, se lançando para cima e fora do alcance de seus ataques, ao mesmo tempo em que se posicionava perfeitamente, permitindo-lhe capturar todo o grupo em sua teia pegajosa. Preso na armadilha pegajosa, o lagarto lutava desesperadamente. Roode se aproximou do general com um sorriso vitorioso se espalhando pelo rosto, mostrando que havia vencido a batalha. Com um golpe rápido e decisivo, ele separou a cabeça do general de seu corpo. Os lagartos restantes, agora sem líder e presos, logo foram eliminados rapidamente. Com a ameaça imediata eliminada, era hora de Roode comer. Desta vez, ele não precisaria recorrer a comer carne crua. Ele veio preparado com seus utensílios de cozinha guardados em sua nova sacola mágica. Como qualquer sacola mágica de um mundo mágico, ela tinha espaço expandido por dentro e reduzia significativamente o peso do que continha.
O peso dos itens da maioria dos aventureiros não permitia tal luxo, mas Hood não era mais um aventureiro normal, o que lhe permitia desfrutar desse item. De lá, ele tirou sua frigideira galvanizada redonda, uma tábua de corte ecológica folhada a madeira e temperos emprestados de sua tia. Com tudo pronto, ele começou a cozinhar com entusiasmo palpável no andar escondido. Ele estava desesperado para sobreviver, mas sempre quis tentar isso e o aroma saboroso de carne cozinhando logo encheu o ar. Hood selou habilmente a carne do monstro, adicionando uma pitada disso e um pouco daquilo. A carne chiava e dourava lindamente na frigideira. Quando a refeição finalmente ficou pronta, a carne parecia tão deliciosa que era a primeira vez que ele via uma carne tão suculenta que o fazia babar assim. Sem pensar duas vezes, ele devorou tudo, saboreando os sabores que explodiam em sua língua. Quem diria que monstros poderiam ter esse gosto? Ele até sentiu que poderia se viciar. Com essa percepção, ele sabia que se a cozinhasse direito, talvez nunca mais passasse fome. A refeição não apenas saciou sua fome, mas também lhe concedeu novas habilidades, principalmente a habilidade de comando. Ainda assim, ele se perguntava como a carne poderia ser tão boa. A única possibilidade que ele conseguia pensar era que estava relacionada aos poderes mágicos que os monstros possuem. Falando em poder mágico, as habilidades da armadura de Minotauro, aranha demoníaca e olho maligno tinham sido bastante úteis, mas havia habilidades que ele ainda não havia tentado desde que deixou o labirinto da Montanha Ávalo, como as do lobo trovejante e da serpente negra. Com isso em mente, ele decidiu experimentá-las e também provar uma variedade de monstros em seu caminho de volta. Falando em habilidades, ele se lembrou daquele lagarto com a habilidade substituta. Essa habilidade havia se mostrado bem interessante e seria útil se ele pudesse encontrar e consumir mais monstros com habilidades únicas, já que sua força e versatilidade só aumentariam. Poucos momentos depois, Hood chegou ao 21º andar do labirinto, onde encontrou mariposas do tamanho de gatos e rãs venenosas. Sem hesitação, ele usou sua habilidade de manto de relâmpago, eletrocutando-as instantaneamente. A carga elétrica também não era brincadeira, pois se espalhava facilmente e atingia os alvos mais próximos, deixando todos carbonizados. Isso o encantou, pois percebeu que essa habilidade era mais versátil do que ele pensava inicialmente, sendo eficaz tanto em curta quanto em média distância. Os monstros aqui pareciam especializados em causar efeitos de status, mas escolheram o oponente errado. Agora, eles se tornaram comida para ele, transformando-se em uma refeição parecida com nuggets de frango. Mordê-los era igualmente delicioso, com a carne de rã venenosa derretendo em sua boca. O tempero até lembrava o de Morphus, fazendo desejar uma cerveja além da refeição satisfatória. Ele ganhou novas habilidades como veneno, variação de temperatura, escama de veneno em pó, escama de paralisia em pó e corte aéreo. Eram excelentes adições ao seu arsenal crescente, mas sua atenção logo foi desviada por um barulho estrondoso e vozes humanas ecoando pela caverna. Isso só o excitou, pois era a primeira vez que via outros aventureiros chegando tão longe no labirinto do miasma. Com isso, ele rapidamente arrumou suas coisas e partiu na direção das vozes. Talvez ele tivesse encontrado pessoas que compartilhavam seu interesse por esse labirinto e, com sorte, poderia até mesmo trocar informações valiosas com elas. A possibilidade de encontrar indivíduos com interesses semelhantes ou novas percepções sobre o labirinto o encheu de expectativa enquanto se movia rapidamente em direção à fonte da comoção.